canal que eu utilizo é de uma forma plástica e pictórica, porque essa é a função do artista plástico, passar para o meu apreciador as minhas emoções, os meus sentimentos, o recorte de vida que eu estou vivendo no momento da criação daquela obra. Mas esse processo ele só fica completo quando tem no outro lado o espectador, o apreciador do trabalho, sentindo também alguma coisa por aquilo que ele está vendo. Seja negativo ou positivo, mas ele tem que sentir alguma coisa por aquilo. Bom, eu comecei a pintar desde que eu me conheço por gente. Eu sempre gostei e meus pais perceberam isso e me incentivaram. Então eu tinha muitos materiais, muitos lápis diferentes, muitas tintas, mas foi muito legal e eu comecei aos 9, 10 anos. E foi assim, uma coisa que minha mãe disse que a minha infância eu passei muito por conta disso. E até a minha adolescência também. Ela fala que eu praticamente não dei trabalho na adolescência porque eu ficava muito tempo pintando. Desde os 9, 10 anos eu comecei o primeiro ateliê. Eu comecei num ateliê aqui em Londrina, de uma pessoa muito querida, que já não está mais aqui, e a gente fazia muita cópia, então era um trabalho bem figurativo, eu pintava a óleo em tela, e era simplesmente você escolher em revistas que ela tinha na época, revistas importadas, muito bonitas, de pessoas, de figurativo, de natureza morta, de natureza, e aí eu escolhi o que eu gostaria de pintar. Palhaço, eu pintei um monte de palhaço, cavalo, e aí eu escolhi o que eu queria pintar. Começava, ela nessa época ainda me dava muitos toques, então ela finalizava muita coisa no trabalho, e aí eu fiquei assim até os 11, 12 anos, quando eu conheci o ateliê, nem lembro de que forma, da Letícia Marques. E aí lá foi muito legal porque eu fui exposta a muita técnica diferente. Ela tinha um cuidado muito grande em passar para mim, passar para as outras alunas, as técnicas variadas que existiam de escultura, de pintura, de modelo vivo. Então a gente fazia uma variedade muito grande de trabalhos e de observações, para depois você escolher o que você queria fazer. Então era uma coisa bem aberta mesmo, bem legal, com muita criação. E eu fiquei lá dos 12 até os 17 anos, mais ou menos. E aí, depois disso, no ateliê, foi também muito marcante, porque eu fiquei lá quase 5 anos, eu acho. E começou a chegar a hora de decidir o que fazer de faculdade. Meus pais queriam que eu fizesse arquitetura aqui, porque estava mais fácil, ficava em casa. E eu não, eu queria alguma coisa bem relacionada a artes mesmo. E a Letícia foi muito importante nessa hora de novo, porque ela é uma artista que não é daqui, veio de fora, tem uma formação acadêmica legal, então ela me incentivou bastante nesse aspecto. Aí eu passei em São Paulo, na FAAP, e eu fiquei lá 4 anos, a minha faculdade, eu entrei em artes plásticas e depois eu optei por comunicação visual. Durante esses 4 anos, acho que no 3º ou 4º ano, eu comecei a fazer um estágio numa agência de publicidade e eu me encontrei bastante também lá dentro, porque na época a gente tinha pouco acesso à computação gráfica, praticamente nenhum. E eu trabalhava com um arte finalista, uma pessoa muito legal, um japonês, eu já nem lembro o nome dele, mas que também me deixou muito solta, porque ele viu uma habilidade que eu tinha ali naquele momento de corte, de letra, e eu fiquei por muito tempo ali cortando todas essas tipologias diferentes. Eu acho que isso até é um traço bem marcado, bem marcante no meu trabalho, dessa tipologia toda que vem aí desde que eu recomecei. Ela vem me acompanhando desde então. Depois de ter acabado a faculdade, eu poderia até ter ficado em São Paulo,
porque eu recebi uma oferta de emprego lá nessa agência e era uma coisa muito legal, mas a minha família quis que eu voltasse. Meu pai estava numa fase transitória de sociedade com os irmãos, a família, e eu vim para ajudá-los, né? E fiquei quase um ano, mas aí eu vi que não era a hora ainda disso e eu ainda queria completar um pouco mais a minha formação acadêmica, e aí surgiu os Estados Unidos, um curso de 2 anos lá, quase um mestrado, de design gráfico, e aí eu fui para lá e lá eu tive acesso a muito da tecnologia, né, de design gráfico, e eu acho que veio a completar bastante a minha formação. E também durante os 2 anos de formação eu comecei a trabalhar numa agência lá, e aí eu fazia muito a parte de arte final, né, que eu acho que tem uma influência também muito grande no meu trabalho, que é essa montagem, né, de camadas, de superfícies do trabalho. Então eu vou pondo coisas por cima, que para mim isso meio que funciona quase como um layout, então de uma página. Então eu vou pegando os elementos que eu quero na composição ali, vou colocando um em cima de outro, e eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho atual também. No fim da minha formação lá nos Estados Unidos, houve de novo um chamamento da minha família para que eu viesse ajudá-los na empresa familiar. E aí eu vim, tinha recém conhecido meu marido, que é da mesma cidade que eu, mas nos conhecemos lá nos Estados Unidos, então foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. E aí me casei uns 2, 3 anos depois, e nesse período eu comecei a trabalhar realmente com os meus pais. E eu fiquei por 12 anos fazendo esse trabalho familiar, né, de negócio da família. E aí tiveram vários momentos, eu tive as minhas filhas, eu me dediquei ao meu casamento, ao meu marido, que pela formação dele também e a profissão dele como médico, eu fiquei por um bom tempo viajando com ele nos congressos, então foi um período bem assim ocupado que eu passei. E aí, por 12 anos eu fiz isso, mas chegou quando eu fiz 40 anos, eu falei, não, agora já não dá mais, eu não quero continuar fazendo. Eu aprendi, se um dia eu precisar pegar de novo isso e tocar, eu tenho um conhecimento geral disso, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero voltar para minha profissão mesmo e me dedicar de corpo e alma nisso e poder começar a ter clientela, porque eu ficava meio dividida. Eu nunca deixei de pintar ou de fazer nada, então eu fazia algum trabalho pequeno para uma pessoa ou outra, mas eu não podia ter dedicação total, exclusiva que eu queria. E hoje eu me enquadro dentro da mulher moderna. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos uns 8 braços, né? Eu acho que essa história de mulher polvo é muito pertinente, muito engraçada a história, mas é verdadeira, porque ao mesmo tempo que eu quero passar para as minhas filhas o que eu fui, o que eu pretendo que elas sejam, eu acho que a gente também tem que ter o lado esposa, o lado mãe e o lado profissional. Eu acho que você fazer o que gosta e passar para suas filhas, no meu caso, né? Esse ensinamento de que você tem que fazer o que gosta é muito legal. E dentro dessa correria do dia a dia é onde eu encaixo a minha maior paixão, que é o ateliê, que é a minha produção. Então eu praticamente passo todas as manhãs aqui no ateliê, onde eu dou vazão ao processo criativo, né, a minha inspiração, e eu busco essa inspiração, tenho buscado ao longo dos anos, muito nas viagens que eu faço. Eu acompanho muito meu marido nas viagens dele e eu aproveito para fotografar, então eu digo que a câmera, ela é a minha fiel escudeira e ela está em todo lugar. E aí eu fotografo muitos detalhes, dificilmente eu fotografo paisagens inteiras, eu gosto muito de pegar detalhes das coisas que eu tô vendo, que eu tô experimentando, que eu tô conhecendo, e eu tenho utilizado muito dessas referências, dessas imagens no meu processo criativo. O processo criativo de um artista nunca para. Eu acho que ele começa
e em cada obra ele vai mostrando o seu amadurecimento, né? Eu estou, posso dizer, desde 2009, efetivamente, profissionalmente, só fazendo isso, me dedicando exclusivamente de corpo e alma a isso. E eu acho que de lá para cá, eu como pessoa amadureci e o meu trabalho também. Eu comparo o processo criativo a um amadurecimento de uma criança, né? Eu acho que ela nasce, eu acho que ela é criança, eu acho que depois ela vira um adolescente, ela vira um adulto, ela envelhece. E assim são as obras de um artista. Ele vai passando por fases diferentes, né? Ele muitas vezes começa, como eu comecei, com trabalhos totalmente figurativos, muito acadêmicos, e esse trabalho ele foi amadurecendo, as técnicas aí me foram apresentadas ao longo desses anos, e eu pude optar por um estilo que hoje é um estilo geométrico abstrato, e eu não sei o que amanhã o futuro me reserva, né? A gente não sabe se vai continuar nessa linha ou não, porque, como eu disse, é um processo realmente de amadurecimento e ele tá aí para ser mostrado. Eu acho que o importante é a gente ter a consciência de que o artista, ele tá sempre criando. Ele cria quando ele tá dormindo, ele cria quando ele tá acordado, ele cria muitas vezes assistindo uma coisa, ele vai pensando em aonde ele vai utilizar aquilo que ele está vendo. Então eu acho que hoje em dia esse mundo globalizado que a gente vive, ele tem uma riqueza muito grande de informações, e para o artista que está sempre vendo algo de novo ao seu redor, é um processo maravilhoso de informação, realmente, que você tem acesso a tudo que está acontecendo em tempo e hora, não só aqui no país que a gente vive, mas nos outros países. Você tem facilidade de estar um dia em um país e no outro dia em outro e conseguir absorver ali tudo aquilo que outros artistas estão criando. Então eu acho que assim, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que me dá um prazer imenso de poder estar sempre criando coisas diferentes. Na série África, eu me apropriei muito das fotos para a criação. Então, eu utilizei de imagens que eu captei numa viagem até a África do Sul, e eu usei o processo de Photoshop, onde eu recortei, eu aumentei, eu diminuí, eu escolhi as partes que eu queria dessas fotos. Eu criei efeitos diferentes nelas, e aí elas foram a base de toda a série África. Aí por cima disso eu comecei o processo de criação do que eu queria levantar na obra, do que eu queria abaixar, do que eu queria que aparecesse mais, do que eu queria, quase como um laboratório mesmo, uma lente que a gente vai colocando perto daquele retrato, daquele pedaço ali de imagem, e aí vai trazendo de dentro para fora as coisas que eu queria evidenciar. Então eu fui tirando de lá manchas de cores, eu fui tirando de lá as texturas, eu fui tirando de lá o desnudamento das peles. Então a maioria dessas fotos, elas são de animais, mas que eu não estava enxergando um animal, eu estava enxergando ali uma pele, um invólucro daquilo. E a minha intenção era de ir chegando perto e evidenciando as formas, as cores, as texturas, os textos que foram surgindo dali de dentro, que me remetiam às sensações, às situações que eu tinha vivido enquanto lá na África do Sul. A tipologia é um traço bem marcante no meu trabalho. E na série África, ela entrou de uma forma diferente e eu considero mais amadurecida. Eu busquei palavras que para mim representavam de uma forma bem evidente aquela pele que eu estava ali representando. E aí essas palavras, elas foram sendo repetidas em algumas das obras, virando uma textura, né, que dava quase que a cobertura
daquela pele. Então, em algumas obras elas saíram para fora, essa repetição dessa palavra. Em outras elas ficaram ali formando as formas geométricas que eu queria mostrar no trabalho. O acrílico é um elemento que também vem me acompanhando há bastante tempo, e na série África o acrílico entrou para evidenciar as formas geométricas que eu queria mostrar das peles dos animais. Ele entrou em formatos diversos, sempre geométricos, dificilmente eu uso formatos não geométricos, e entrou com espessuras diferentes. Então, aonde eu queria evidenciar um brilho diferente que eu tinha visto e vivido lá, eu me apropriei de um acrílico mais grosso, mais espesso. Em outros lugares que eu queria dar só a sensação de uma textura diferente, porque o acrílico ele tem uma textura muito lisa e ele tem até uma temperatura diferente que eu acho muito legal. Então eu utilizei dessa forma. O áudio foi uma ferramenta que eu utilizei porque após as obras estarem praticamente prontas, eu ainda sentia necessidade de mais alguma coisa. Então eu queria mostrar e transmitir a sensação vivida por mim lá, e eu não sabia de que forma. Então eu comecei a pesquisar sons e eu comecei a achar sons metálicos. Eu queria sons geométricos, som metálico, e aí só o som geométrico também não traduzia aquilo que eu queria passar, porque tinha o som dos animais das savanas que eu vivenciei lá. Então eu fiz uma mixagem desses dois sons e eu achei que o resultado ficou bem legal, porque ele traduziu de forma auditiva o que tá expressado na minha obra na forma bidimensional e visual. Então eu acho que foi um complemento bem legal das duas coisas, e a sensação que eu consegui passar para as pessoas que estavam apreciando o trabalho, eu acho que foi uma coisa bem emocionante, como que eu vivi lá. O áudio estar pronto, mesmo assim eu tinha um problema. Como passar esse som para o apreciador das minhas obras? Então eu me apropriei de um dispositivo de áudio aliado a um aplicativo para celular, para que as pessoas, a hora que estivessem na frente do meu trabalho, pudessem ter não só a sensação visual, mas também auditiva da obra. A primeira exposição da série África foi muito intrigante para mim, porque eu tive a oportunidade de receber a visita de crianças da rede de ensino público de Londrina, que foi muito legal, porque elas, de uma forma muito inocente e ingênua, elas me mostraram sensações, me passaram sensações que o adulto não tem essa percepção. Então eles, não só pela parte visual do que eles estavam vendo, mas também da parte auditiva, eles ficaram muito intrigados e chamou muito a atenção deles o som dos animais, a mixagem dos animais, que muitos deles nunca tinham ouvido. E na parte visual, o que mais me chamou a atenção ainda do que o grupo de crianças foi o grupo de deficientes visuais. Porque eles me pediram, logo que chegaram, e não teria mesmo outro jeito, de que eles queriam tocar, se eles poderiam tocar as obras, porque era a forma deles verem as obras. Isso foi muito, muito legal e muito gratificante, porque ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco incerta, insegura, né, por eu não ter feito a exposição para esse fim, mas eu sabia que as obras elas eram bem reforçadas e que não haveria nenhum problema deles tocarem. Então, as sensações dos diferentes materiais que eles me passaram, que eles estavam vendo, que eles estavam sentindo, né? Então, da tela em si, do pano da tela, a diferença da textura do acrílico, que eles sentiam como material gelado, material muito liso, isso foi muito intrigante.
E eles me passaram essa parte do som também de uma forma muito mais aguçada ainda do que as crianças, porque por eles terem, né, essa parte auditiva muito mais desenvolvida do que as pessoas que enxergam, eles muitas vezes eu nem precisava perguntar ou meio que querer dar uma dica de que som, que animais que eles estavam vendo, porque eles já no primeiro som que eles começavam a ouvir, eles já sabiam, olha, aqui é um barulho de um sapo, ali é um barulho de uma pegada no chão, é um barulho de uma... E aí eu complementava, isso é uma pegada mais ou menos de uma pessoa, isso é uma pegada de um leão, isso é uma pegada de... Então foi muito interessante e muito gratificante para mim. Isso me fez ver e assim pensar que para as próximas obras eu quero trabalhar isso de uma forma muito mais ativa. Então tentar realmente passar para não só as pessoas que podem ver, mas as pessoas que não podem, ou em algumas situações as pessoas que não podem ouvir também. Então é uma coisa aí para minhas próximas criações, eu estou pensando e estou trabalhando muito a minha cabeça em cima disso, é que a gente possa ter vários órgãos do sentido aí para todos os tipos de pessoas, né, que veem, que enxergam, que ouvem, para que eles possam realmente estar tocando nas obras e estar sentindo, estar lendo o que eu quero dizer. Ali pensei em usar até o braille também, que é a linguagem dos cegos, né, dos deficientes visuais. Então, para as minhas próximas obras, isso aí eu tenho certeza que vai estar bem latente. Uma coisa muito importante, poder ter mais, viu? Arte assim pra gente tocar, viu? Eu achei muito interessante o som, aquele som da savana. Até parece que eu estava numa savana. A série África nasceu em Londrina e ela tem desenvolvido uma trajetória que para mim tem sido muito gratificante. Ela esteve no interior de São Paulo, depois ela foi para São Paulo capital e no momento ela se divide entre Miami, uma galeria chamada Art Fusion, e também ela está na mostra da Casa Decore, no ambiente de um arquiteto, e ela está compondo o ambiente dele chamado Ateliê do Artista. O resultado da trajetória da série África é uma coisa que muito me agradou, porque eu acho que vem de um amadurecimento de bastante tempo aí no mercado e ele está traduzido na emoção que eu quero passar e tenho passado ao longo desses anos. Eu acho que a série África, ela é o começo de muito mais informações e uma busca que eu quero continuar, de busca do novo, do exótico, do diferente, e isso me encanta muito. Eu acho que isso ajuda muito no meu processo criativo, isso ajuda muito quando eu trago essas imagens para dentro do ateliê e começo ali a criar realmente em cima disso, porque isso me encanta muito, essas diferentes imagens. E não só nas viagens, mas na minha rotina do dia a dia, que para mim é uma rotina muito prazerosa, que eu adoro fazer tudo isso que eu faço, eu adoro ser mãe, eu adoro ser esposa, eu adoro cuidar da minha casa, eu adoro trabalhar no meu ambiente, onde eu moro, onde eu durmo. Então isso para mim é uma coisa muito gratificante e eu acho que isso tudo vem para juntar todo esse meu recorte de vida, né? O momento atual que eu vivo, que é um momento muito inspirador e um momento muito gratificante desse crescimento, essa busca por uma colocação no mercado nacional de artistas, né? Essa busca por conhecimentos, essa busca por cultura de outros artistas, esse networking, eu acho que é muito legal de você estar sempre trocando informações com artistas, e eu quero trazer tudo isso para dentro da minha rotina, para dentro do meu ateliê e continuar fazendo essa arte que eu gosto tanto de fazer.